Seja muito bem-vindo ao Agroforte Brasil Forte Senar Educação. Esse é um programa do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Aqui vamos apresentar aulas e dicas práticas para você, trabalhador do campo. Hoje continuamos o curso sobre plantas ornamentais. E chegou a hora de conhecermos o passo a passo para realizar a propagação artificial por enxertia de topo. Acompanhe! Ele é o tipo de enxertia utilizado comumente em espécies de cactos, com a finalidade de evidenciar a parte ornamental. Atualmente, a planta que mais vem se destacando no mercado é a Adenium, ou a rosa do deserto. E ela é uma espécie que pode ser enxertada para produzir novas flores, com novas cores. A Adenium tem uma característica particular dela, que ela só forma esse caule dilatado se ela for propagada por sementes. Mas até você plantar uma semente e ter uma planta grande para ponto de comércio, o tempo é muito longo, então não compensa. Então se faz grande número de mudas por semente de uma espécie qualquer, de preferência espécies que têm um rápido crescimento, para a gente produzir esse efeito ornamental do caulex, ou desse caule dilatado. E nela e sobre ela a gente faz enxertia de topo com flores, com plantas de outras cores mais nobres, com menor crescimento, ou seja, plantas que demorariam muito mais para produzir. Nesse caso, é uma Adenium rosa muito comum, de crescimento rápido, é a mais comum delas. Nesse outro caso, é uma Adenium branca, que tem um crescimento muito lento. Portanto, é interessante a gente aproveitar essa planta que já está madura fisiologicamente falando e produzindo flores, e enxertá-la em uma outra planta também adulta, que a flor não é tão ornamental quanto essa. Para efetuar isso, nós vamos precisar do canivete de enxertia e de uma fita crepe. Qual que é a sequência desse enxerto? Basicamente, o enxerto de topo significa simplesmente unir topo a topo, sem muitos detalhes. Não tem que fazer fenda, nem grandes cortes. Simplesmente vem na base do caule e faz-se um corte. Pode ser realizado ou com o canivete ou com a tesoura de poda. E sobre ele pega-se um ramo da espécie que se deseja enxertar. Obviamente, não há necessidade de se plantar todo esse ramo. A gente pode plantar simplesmente um pequeno pedaço. Simplesmente encosta o ramo do porta-enxerto no enxerto. Nesse momento, é interessante observar que o ramo do porta-enxerto deva ter o mesmo diâmetro do ramo do enxerto. E simplesmente, com a fita crepe, une-se as duas partes. Numa próxima fase, esse broto, ou essa pequena estaquinha, ou esse pequeno caule do enxerto, vai começar a brotar. E nesse ramo que eu enxertei a flor branca, vai ter flor branca. Nesse ramo que eu não enxertei, vai ter flor rosa. Consequentemente, eu posso, na mesma planta, enxertar diversas cores diferentes. Ou apenas uma. Se eu quiser que ela floresça com várias cores, eu mantenho o enxerto aqui. Se não, eu posso remover todos os outros ramos e possibilitar que apenas esse ramo enxertado forme uma nova copa. Vamos fazer um outro enxerto. Nesse caso, não há necessidade de usar nenhum tipo de enraizador. Outro tipo de propagação vegetativa artificial ocorre por mergulhia, que é um método de propagação vegetativa limitado a arbustos de ramificações baixas e flexíveis ou trepadeiras, e utilizado geralmente naquelas épocas que apresentam dificuldades de enraizamento, quando propagada por outro método, como ocorre com a glicínia, a jade azul e a jade vermelha.
pode ser feita de forma simples ou serpenteada. A mergulhia simples consiste basicamente em enterrar no solo ou em algum substrato parte do ramo da planta matriz e após o enraizamento o ramo é cortado, originando uma nova planta. Outro tipo de mergulhia conhecido e utilizado para a propagação vegetativa é a mergulhia serpenteada ou serpentina. Nesse caso, o ramo da planta matriz é enterrado no solo em vários pontos e após o enraizamento o ramo é repicado, formando diversas mudas oriundas de um único ramo. Vamos a um rápido intervalo e na volta você conhece a propagação artificial por auporquia. É um instante só. Um país forte é feito de coragem, é feito de planejamento, é feito de sabedoria e paciência. Um país forte também é feito de dor e superação. É feito de alegria e de esperança. Acima de tudo, um país forte é feito de responsabilidade. Para um Brasil forte, é preciso um agro forte. A criminalidade no campo gera medo e insegurança ao produtor. Denuncie. Mostre às autoridades o que está acontecendo no meio rural. Envie foto, áudio ou vídeo para o WhatsApp 61 99834 7773. A denúncia é anônima. CNA Forte, produtor forte. O que faz um agro forte? A geração de riqueza? A balança comercial positiva? Responsabilidade social? A geração de empregos? A verdadeira força do agro está nos milhões de produtores que levantam todos os dias, produzem, preservam e amam o Brasil. A criminalidade no campo gera medo e insegurança ao produtor. Denuncie. Mostre às autoridades o que está acontecendo no meio rural. Envie foto, áudio ou vídeo para o WhatsApp 61 99834 7773. A denúncia é anônima. CNA Forte, produtor forte. Agroforte, Brasil Forte, Senar Educação está de volta. Hoje nosso assunto é plantas ornamentais, propagação e produção de mudas. Nesse bloco vamos conhecer a propagação artificial por auporquia. Confira! Outro método de propagação vegetativa artificial se dá pela auporquia. Vamos entender a auporquia. Esse método consiste basicamente em ferir a superfície de um ramo selecionado, retirando-se uma porção da casca na forma de um anel ou meio anel. O próximo método de propagação artificial é a auporquia. Esse método de propagação ele é utilizado quando a planta, por alguma característica fisiológica, não forma mudas a partir de uma estaca. É muito utilizado em buganvílias, em frutíferas, em camélias e plantas que têm uma certa dificuldade de enraizamento. Para efeito didático, eu trouxe aqui uma planta de abacateiro, pequena, porque isso deve ser realizado na própria planta mãe, né, na árvore em si. E nós vamos fazer aqui no abacateiro para vocês entenderem o passo a passo de como se faz uma auporquia. O primeiro passo da auporquia é realizar uma limpeza no ramo onde a auporquia será realizada, retirando as folhas e deixando o caule limpo. Deve-se escolher um caule com diâmetro de 1 a no máximo 3 centímetros para realizar esse procedimento.
Para isso, nós vamos precisar da árvore ou da planta que se deseja fazer a muda, de esfagno, barbantes ou tiras plásticas, um pedaço de plástico e o enraizador, o hormônio enraizador. Como se faz a alporquia? Primeiro, a gente faz com o canivete limpo um corte em metade da planta. Repete o mesmo corte um pouco acima e depois cortes transversais no final dos cortes longitudinais iniciais. Com o canivete, com a ponta do canivete, vamos remover todo esse tecido externo da planta. Esse tipo de alporquia é denominada alporquia em anel parcial. Algumas espécies permitem que se retire todo o anel do caule, outras apenas parte do anel. Realizado esse corte, retirada essa camada, a gente com um pincel sujo ou carrega um pouco de enraizador para o corte. E o próximo passo é com o plástico criar uma bolsa no caule. Feita essa bolsa, ela será preenchida com o esfagno. E antes de fazer o fechamento dessa bolsa, esse esfagno deve ser muito umedecido. Recomenda-se para essa ação o uso do saco plástico transparente, porque quando a planta começar a enraizar nesse substrato, a gente vai perceber as raízes aparecendo do lado de fora. Se você colocar um saco plástico escuro, você nunca vai saber quando ela está enraizando. Então, feito essa boa umedecida do esfagno, nós vamos promover o fechamento dessa bolsa e aguardar um período até que ocorra o enraizamento, que será percebido pelo desenvolvimento de raízes nessa extremidade do saco plástico. Quando a muda estiver enraizada, que vocês observarem que o enraizamento aqui já ocorreu, simplesmente com a tesoura de poda, você chega no ramo que já está enraizado ali no alporque, corta esse ramo, tira a bolsa e faz o plantio do ramo num novo vaso com substrato. A alporquia pode ser utilizada para propagar plantas arbóreas, frutíferas e ornamentais. Conforme a espécie, o enraizamento pode demorar desde poucas semanas, como acontece com a azaleia, com a camélia, até vários meses, como ocorre com a jabuticabeira. Após o enraizamento, deve-se podar o ramo, produzindo uma nova planta. Hoje você aprendeu um pouco mais sobre produção de mudas de plantas ornamentais. No próximo programa você vai conhecer a micropropagação. E não se esqueça, todas as aulas estão disponíveis na internet em um portal com material didático para você completar os estudos. E ao final de cada curso você poderá fazer uma avaliação para obter o certificado. E o Agroforte Brasil Forte Senar Educação fica por aqui. A gente se encontra no próximo programa. Tchau!